Meus amigos, quero trazer a vocês algumas elucidações, algumas iluminações que eu vou lhes dar de alguns conhecimentos que a gente adquire lendo, né? A Bíblia, lendo outros livros e vendo também filmes, outras coisas. Agora, voltando aqui, eu vou falar primeiro do. Nós estamos entrando no período da Páscoa, que é a comemoração da libertação do povo de Israel da opressão do povo egípcio. Porque o povo egípcio, depois que José morreu, depois de muito tempo que José morreu, houve outros governantes que não conhecia José, que entrou no lugar de outros faraó, filhos de faraó, que foram governando, e que não conheceu a história de José, né, do José do Egito, que o José de Israel, que também é chamado José do Egito porque morou lá no Egito. Então, como não era amigo assim ficou, não passaram as histórias, né? E o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito. Aí esse povo egípcio ficou, como eles tinham mais gente do que o povo egípcio, nasciam mais gente, eles ficaram com medo o povo de Israel se unir a outros povos e dominar o povo egípcio. Aí eles começaram, o povo do povo egípcio, começaram a querer matar os primogênitos homens. Primogênitos, os homens que nascessem, as crianças homens do povo israelita, para que não houvesse a multiplicação excessiva do povo de Israel, para eles não perderem o domínio, né? O povo egípcio não perdeu o domínio. Então, aí eles pediram para umas parteiras, quando nascesse o povo, os meninos egípcios fossem nascer, elas fossem lá e matassem os egípcios, ou não deixassem nascer e falasse que desse alguma desculpa. Mas como essas parteiras eram assim, tinham temor de Deus, aí elas não fizeram isso e deixaram os meninos continuar a nascer sem matar eles. Aí o que acontece? O governador lá, não sei, o faraó, falou assim: por que ainda está multiplicando desse tanto? Vocês não estão matando os meninos que eu te falei? Ah, por que vocês não estão matando os meninos? Então, não, é porque é o seguinte, porque as hebreias são muito espertas, elas não chamam as parteiras, elas têm o costume de fazer o parto antes, de dar o parto antes de vir as parteiras, né? Aí elas foram inocentadas pelos reis, né? E Deus deu, porque elas não fizeram essa maldade, Deus deu assim proteção a elas, né? De não acontecer nada com elas, né? E ainda continuou multiplicando. Aí Deus falou assim, Deus não, desculpe, muito desculpa, os egípcios falou assim, então nós mesmo quando esses meninos nascer, nós vamos jogar eles nos rios, né? E vamos matar eles nos rios. E começou-se a jogar crianças nos rios. Mas como me parece que talvez sabiam os filhos lá que ia acontecer isso aí colocaram, quando Moisés nasceu, no cestinho, e colocaram ele num cestinho não sei se é de junco, um tipo de madeira lá, e colocaram ele nas águas. E a irmãzinha dele, os pais pediu para a irmãzinha dele, logo que ele nasceu, tinha que nascer escondido, os meninos, colocou para colocar no rio e ver o que ia acontecer, a menina. Aí o Moisés, o povo, as filhas do faraó e tal, mas tinha ido saído no rio, não sei se para lavar umas roupas, algumas coisas assim, para usar o rio ali. Aí a Bíblia fala direitinho, acho que é para lavar roupas, não sei, para usar o rio lá. A Bíblia fala mais exatamente o que é. E elas saíram lá
E a menina foi ver, e essa filha do faraó achou esse menino. Aí, e como ele era. Moisés significa saído das águas, né, levado das águas, né? É, é, trazido vindo das águas, né? Então, aí eu falo assim, eu vou dar o nome dele de Moisés, porque daqui que eu consegui pegar. Aí eu falo assim, mas como que eu. Aí perguntou, quem que eu devo. Aí eu não sei se essa menina estava perto quando viu que ela achou lá, e falou assim, deu a ideia para ela, eu vou fazer uma serva hebreia para criar essa criança para você e tal, e tal. Aí chamou a própria mãe de Moisés, cuidou dele, sem a filha do faraó saber que era a própria mãe. E colocou ali. Só que como Moisés cresceu, ele foi criado pela é, dentro do palácio com essa hebreia que era a mãe dele e com a filha do faraó. Aí quando ele cresceu 12, 13 anos por ali, a moça foi levada a conhecer o povo, foi levado ao povo. E o povo dele era judiado pelo povo egípcio, né? E judiado demais, aí ele pegou e viu um cara, um egípcio judiando um cara lá. Aí para não ficar judiando, ele jogou, não sei se uma pedra, jogou no chão, e o cara egípcio acabou morrendo, né? Aí ele foi perseguido e se escondeu em outras terras, nas terras de Midian. Aí lá em Midian tinha um homem, né? Chamado, não sei se acho que é Jetro, que ele tinha umas filhas. E ele foi para a terra escondida nessa terra de Midian, porque o povo egípcio ficou sabendo, e ele sabia também, e o povo até. Ele foi tomar uma briga lá com. Assim, discutir com outro cara lá, falar assim, você vai fazer igual você fez com o Egito, você matou ele. Então quer dizer assim, que ele já sabia que Deus já sabia que ele tinha feito isso aí, né? Que o povo já sabia. Aí ele fugiu para essa terra de Midian. Aí esse Jetro, ele tinha umas filhas e pediu para pegar umas águas lá para dar para uns camelos e para elas tomarem, pra pegar uma água lá no poço. Aí foi umas filhas de lá e uma das filhas pegou a água, só que naquele tempo o povo lá daquelas terras lá, não sei se é dos egípcios ou do povo, não gostava que eles pegavam lá água e queria bater nas meninas, maltratando as meninas lá. E o Moisés foi proteger essas meninas desse povo que queria, não deixava elas pegar água lá. E enfrentou lá e conseguiu com que ela pegasse água para ela e desse as águas ainda para os animais dele. Aí essas meninas contaram que o Moisés protegeu elas lá, né? De não sofrer violência lá pelos caras e para conseguir pegar água, né? Aí ela falou assim, quem é esse rapaz? Traz ele, por que vocês não trouxeram ele aqui, que eu vou dar pão para ele e tal. Aí eles foram lá, trouxeram lá e ele tratou bem o Moisés lá, o Jetro, e ele acabou casando com uma das filhas desse Jetro, né, que, deixa eu me lembrar, chamava Zípora. Aí ele ficou com a Zípora, e de Zípora nasceu o primeiro filho dele, chamava Gerson. O primeiro filho dele chama Gerson. Tem um significado o nome de Gerson. Deus me deu um filho em terra estrangeira, né? Mais ou menos isso o significado, se eu não me engano. Aí e peregrino, né? Em terra peregrina, que eu estava peregrinando. Que também é o mesmo sentido de estrangeiro, né? Peregrino. Aí esse Moisés, não sei se foi nessa terra mesmo ou não, ele estava de repente lá e Deus apareceu, um anjo do Senhor apareceu numa sarça, num tipo de planta lá, e essa sarça não se consumia, o fogo lá. Aí ele se apresentou, eu sou o Deus do seu povo, do povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e tal, né? E foi falando.
E eu constituí você para libertar o povo da opressão do povo egípcio. Aí falou assim, mas por que logo eu, né, e tal, eu não queria tanto assim, né, mas ele falou, não, como que o povo vai crer em mim, que realmente o Senhor apareceu para mim? Eles não vão acreditar. Aí ele deu 3 sinais para ele. Falou assim, ó, você tá com essa vara aí na mão, não tá? Joga essa vara aí no chão. Aí a vara virou uma cobra. Aí ele falou assim, pega a cobra pela cauda. Aí pegou pela cauda, aí virou uma vara de novo. Aí falou assim, eu vou te dar mais sinais ainda, porque talvez não vão te crer nisso aí. Aí falou assim, põe a mão no peito aqui, no seu peito. Eu não sei se ele estava usando uma roupa ou não. Ele colocou a mão no peito e a hora que ele tirou, a mão dele estava leprosa, né? Aí isso está escrito na Bíblia. Aí falou assim, coloca a mão de novo. Colocou a mão de novo. Tira a mão. Tirou a mão. A mão já estava sã, toda normal, né? Aí ele falou assim, se ainda não te crer nesse sinal, eu vou te dar um outro sinal. É de uma... Sei que é uma... de uma água, pega uma água lá do coisa, do rio lá, joga ela no chão, aí a água se tornou sangue, né? E, e talvez se ele tocasse com uma vara, alguma coisa, o local ia se tornar sangue. Ele falou assim, e eu ainda. E aí o povo de Israel vai crer que realmente eu falei com você. Aí eles começaram a crer que Deus falou com Moisés, né? Só que Moisés falou assim, eu sou homem pesado de boca. Não sei se ele tinha a língua presa, alguma coisa assim. Deus chegou até a se irar com Moisés, né? Porque falou assim, então vou falar para Arão, que é seu irmão. Arão era irmão de Moisés. O que eu falar para você, você vai falar para ele. Aí vai falar assim, você será por Deus para Arão, por quê? Porque Deus é que fala e o homem que faz aquele negócio que Deus quer fazer. Então, como Moisés era pesado de boca, então ele e Arão e mais os anciãos iriam até a presença de Faraó para Faraó libertar o povo de Israel. Mas Deus já disse o que ia acontecer. Falou assim, eu vou pesar o coração de Faraó para que eles vai te liberar só depois das maravilhas que eu vou fazer lá. Eu vou mandar 10 pragas lá. E a última será a morte dos primogênitos. Só depois disso que eles vão te liberar para poder ir com o povo de Israel, né? Deus já sabia o que ia acontecer, que ia ter que fazer essas pragas todas, né? Como as moscas, os sapos e tal. E cada uma dessas pragas, alguma significava alguma poder, que alguma divindade deles tinha alguma representação de alguma divindade, que antigamente algumas divindades tinham correlação a algum animal, alguma coisa assim, entendeu? Então Deus estava derrotando uma divindade deles até pela própria característica da divindade, só um tipo de até de humilhação talvez daquele Deus, mostrando que ele era mais forte do que tudo, porque na verdade só ele, como a palavra de Deus fala, ele só que existe. Essas divindades, mesmo se existissem, seriam julgadas por Deus, né? Que Deus é o maioral de tudo, né? É o que manda e é o que criou tudo. Então, aí como os outros povos não sabiam disso, eu só pensava assim, seu Deus é mais forte que o meu e tal, e tal, e tal, né? Então, e foi o que aconteceu. Aí aparecia Moisés, aí Deus falava com Moisés o que ele tinha que falar para Arão falar. Aí Arão falava e também às vezes levavam-se também os anciões, os mais velhos do povo do Egito, para libertar o povo. E cada praga ele ainda endurecia o coração e não ia. Só na última praga, que foi a morte dos primogênitos, que liberou. E o que foi a morte dos primogênitos? Deus falou o seguinte, para vocês não serem afetados, que eu vou mandar o meu anjo da morte para matar os primogênitos do povo lá egípcio. Para vocês não serem afetados, vocês vão matar um cordeiro, cada um de uma família vai matar um cordeiro,
e colocar o sangue dele no umbral das portas. Eu imagino que o umbral é em volta das portas, né? O sangue do cordeiro. Onde tiver esse sangue do cordeiro, não vai passar o anjo da morte, ele não vai entrar e não vai matar os primogênitos daquela casa. Então o povo de Israel foi alertado quanto a isso e todos fizeram e colocaram o sangue do cordeiro em volta dos umbral das portas. Me parece que podia comer o animal, não sei assim, mas o sangue tinha que ser colocado ali. Porque Deus falava, até Deus, isso está escrito na Bíblia, que o animal não deve ser comido com o sangue dele, porque o sangue representa a vida. Porque o sangue circulando no corpo é que dá a vida para a pessoa. Um dos motivos que dá a vida para a pessoa, né? Ou para o animal, né? Então foi colocado lá, e esse foi o sinal da Páscoa, da libertação do povo de Israel. Aí veio o anjo da morte e matou todos os primogênitos do povo egípcio, né? E o povo de Israel não foi afetado, os primogênitos não foram mortos. O primogênito é o primeiro que é nascido do casal. Isso eu não sei se tem correlação a ser só homem, mas o primogênito quer dizer o primeiro nascido. Às vezes era mulher, então talvez seria a mulher que seria morta, não sei. Sei que o primogênito significa primeiro, mas eu não sei se quer relação só a homem, né? Homem, porque a Bíblia muitas vezes relaciona mais falando do homem, né? Porque Deus, quando Adão e Eva pecou, com quem que Deus foi falar primeiro? Porque a ordem tinha sido dada para Adão. Aí Deus foi falar, por que você... Porque quem te fez que você soubesse que ele estava nu, voltando a uma história antiga, né? Por acaso comesse da árvore que eu mandei, do fruto da árvore que eu pedi para não comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro ali do Éden, que Éden significa, uma tradução quer dizer paraíso, né? Então aí ele veio pedir, cobrar contas primeiro com o homem, porque ele tinha dado a ordem para o homem. Aí o homem falou, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Aí ele foi falar com a mulher. Por que você fizesse isso? A serpente me enganou e tal e tal. Aí ele deu um castigo, cada castigo, alguns castigos para o homem, castigos para a mulher e castigo para a serpente. E expulsou o homem ali do paraíso e colocou anjos querubins protegendo a entrada ali, porque o homem comia só fruta ali, fruto. Deus deu um paraíso de frutos, controlava tudo, o clima e tudo, com rios que saíam lá, 4 braços de rios, né, e tinha a árvore da vida também. Uma árvore que dava frutos de tempos em tempos, e que se o homem comesse desse fruto, ele teria a vida eterna. Então, para o homem não ter a vida eterna, Deus tirou ele ali do paraíso, colocou ele em outras terras, aí ele teria que arar, que plantar, tudo mais. Era um dos castigos do homem, e a mulher, ele multiplicou as dores do parto dela, e a serpente, ele deu um castigo, talvez ela não era daquele jeito, porque falou assim, de hoje em diante rastejarás pelo ventre, né, e comerás o pó, né, a poeira, o pó. E você morderá o calcanhar da mulher, e a mulher lhe pisará a cabeça. Homem ou mulher, ou a mulher pisará a cabeça. Foi um dos castigos. E da mulher aumentou a dores do parto, né? E falou que o marido a dominará. O desejo dela será para o marido. Isso é um castigo que Deus colocou, isso está escrito lá na Bíblia. E para o homem falou, de agora em diante, com trabalho árduo, comerá o teu pão, entendeu? A tua comida será com trabalho árduo, lavrarás a terra, e a terra às vezes não te dará tanta coisa, e a terra lhe produzirá espinhos e abrolhos. Aí eu fui olhar aqui que não, espinhos e cardos, me desculpe, espinhos e cardos. A tradução de cardos é folhas com espinhos, né? Espinhos na planta. E espinho é espinho. Então, às vezes, antigamente não existia nenhuma planta que tinha espinho. E cardos significa espinhos e cardos. Não sei se também existe a palavra abrolhos lá. Eu vou me certificar. Não gosto de falar tudo que eu não tenho certeza.
cardos e tal. Porque não sei se vocês já viram que tem folha, até as folhas são espinhosas, né? Isso me parece que se chama cardos, espinhos e cardos ou abrolhos. Uma dessas duas palavras. Depois vocês olham aí para certificar. Mas isso antigamente talvez não tinha. Foi um castigo de Deus lá na terra. Então foi expulso lá. Aí veio as gerações, aí foi o primeiro homicídio, depois disso, vou colocar essa história no meio. Aí começaram os filhos, aí nasceu o primeiro filho, que foi Caim, né, de Adão e Eva, e depois nasceu Abel. Aí, como Caim e Abel tentaram fazer um sacrifício de holocausto para que Deus se agradasse. E Deus se agradou mais do sacrifício de Abel. E Caim ficou com raiva de Deus ter se agradado mais do sacrifício de Abel, chamou ele para um lugar assim mais sozinho, solitário, e foi e matou o próprio irmão. Foi o primeiro homicídio relatado na Bíblia, né? Então foi um irmão que se voltou contra outro. Abel era pastor de ovelhas, era considerado justo. Aí Deus falou: nossa, o sangue do teu irmão, o que fizeste? Só que Deus deu o recado para Caim, viu que ele tinha modificado o semblante dele. Cabe a você controlar o que o pecado já na sua porta, cabe a você controlar, né? Só que ele não controlou, ficou com a raiva do irmão e matou o irmão. E Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor, lavrador e agricultor, né? Então, e antigamente dizem que o sacrifício teria que ser com... ele levou as primícias, e Adão e Caim não deu as primícias para Deus. As primícias são as primeiras coisas, as coisas mais valiosas para Deus. E Abel já deu. Então, por isso que Deus falou que gostou mais do sacrifício de Abel. E Caim ficou com raiva disso, foi e matou Abel. Primeiro homicídio. Depois de muito tempo, Adão e Eva não fala, mais para frente fala que Adão e Eva teve filhos e filhas. Porque Caim foi expulso para outros lugares. Expulso, não, falou que você andará ermo e tal. Falou, não, já que ele... Deus, Caim ficou assim, não, o que me matasse será, tipo assim, eu queria que alguém me matasse. Não, quem matar você será vingado 7 vezes e tal. Aí Caim andou errante e não tentava mais falar com Deus, Caim. Aí entrou um outro filho, Deus deu um outro filho para Adão e Eva, chamado Sete. Aí esse Sete começou a invocar de novo o nome do Senhor. Começou a tentar falar de novo com Deus. Aí desse Sete vem a geração do povo conciliado com Deus, o povo que tem, que quer algum contato com Deus, né? Então vem desse Sete. E o povo cainita, porque fala que o Caim coabitou com outras mulheres, que possivelmente outras filhas que mais para frente a Bíblia relata que Adão e Eva teve filhos e filhas, porque naquele tempo só tinha um casal. Então todos vêm de um casal só. Deve ter ficado com alguma dessas irmãs que foram para lá, para alguma região. Aí nasceu o povo de Abel e o povo de Caim. A Bíblia ficou dividida nisso. Aí o que aconteceu? O pecado depois foi se multiplicando mesmo assim. Aí só que aí veio Noé. Aí Deus achou graça em Noé, assim, graça é um favor, ele achava ele mais justo, separado do que da maldade que já estava o mundo, né? Possivelmente Noé deve ser possivelmente um descendente de Abel, né? E aí Deus falou assim, ó, vou mandar um dilúvio aí, porque a terra tá com maldade demais, né? Eu vejo que os desígnios do homem é diferente de mim, eu não estou aguentando isso, vou mandar um dilúvio aí, vou destruir todo mundo. Aí pediu para Noé, mas como eu vejo que você é diferente deles, eu vou proteger vocês. Então pediu para ele fazer uma arca, falou a instrução como que era a arca, e colocar
animais lá dentro para serem salvos os animais, né? Só que pediu para animal puro é um casal. Aliás, animais puro, 7 casais. Sete casais de cada animal puro. E animal impuro, um casal só. Essa Bíblia relata lá. Falou os compartimentos, me parece que era de 3 andares. Noé ficaria, parece que no andar ali de cima, né? Falou para a porta lateral, tem todas as instruções, a medida dela, isso relata tudo na Bíblia. Noé era da idade de 500 anos quando Deus pediu isso. E quando teve os filhos também, os filhos já tinham, aliás, eu não sei se é 500 ou 600 anos. A Bíblia relata lá. Eu acho, não sei se 500 é quando teve os filhos, eu não sei. Aí eu tenho que ver direitinho. Sei que pediu, aí falou, vou mandar o dilúvio, vou mandar o dilúvio. Noé ficou construindo essa arca. Construindo essa arca. Vou mandar o dilúvio, mano. Aí começou, vou mandar o dilúvio mesmo, mandou. Aí Noé ficou nessa arca, eu me lembro porque eu fiz as contas, 1 ano e 10 dias, quando estava o dilúvio, com águas. Mas aí ficou 40 dias e 40 noites chovendo direto. Aí que começou, a água passou a altura de todos os montes da terra. Não sei em quantos côvados a medida lá, de altura a mais do que os montes da terra. Porque falou que Deus abriu os abismos, as fontes dos abismos da terra, todas as fontes, e que mandou, e que abriu as comportas dos céus, né? As comportas, mandou a chuva do céu copiosamente por esses 40 dias. Aí Noé ficou lá navegando nessas coisas e tudo, mas morreu todos que estavam fora da arca. Morreu todos ali, ficou só a família de Noé. Quantos filhos Noé tinha? Era Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé, 3 filhos. E esses 3 filhos, cada um tinha uma esposa. E Noé também tinha a esposa dele. Então, quantos seres humanos na arca? 8 seres humanos, né? Foi o que foram salvos de toda a humanidade, 8 seres humanos, né? Então, 3 filhos, 3 esposas, 6. Mais Noé e a esposa dele. 8 seres humanos. Então, aí eles foram salvos. Aí Noé, quando passou-se o tempo do dilúvio, Noé mandava pássaros. Não sei se o primeiro foi. O primeiro parece que foi um corvo. Depois começou a mandar pomba, para ver se estava seco a terra, porque já tinha parado a chuva e tudo mais, mas só que como ficou muita água, tinha que esperar a água descer para ela ter um lugar de repouso. Aí dizem que a arca ficou em algum dos montes de Ararat. É um local lá, descrito na Bíblia, né? Então a arca pousou sobre algum desses montes de Ararat, né? Aí ficou lá pousada e foi mandando coisa para ver se estava totalmente seca. Aí uma hora uma pomba não voltou mais com nada e tal. Aí ele viu que já estava a situação, já podia descer. Deus falou, desce daí. Pode descer que já está bom aí, já está seco, tudo seco. Aí desceu. Só que dali Deus falou o seguinte, e Deus já tinha mandado um castigo, Deus falou assim, depois eu vou falar do castigo. Deus falou assim, Moisés, por você ter salvo os animais, assim, ajudado a salvar, pedido para colocar na arca e tudo mais, tá? Você, da agora em diante, eu te dou todos os animais, você poderá comer da carne deles. Deus falou lá, Deus falou. Não sei se ele fez distinção de imundos e não imundos nessa época, né? Porque tem os animais imundos e os puros e impuros considerados por Deus. Quer dizer, os imundos seriam os não puros, né? Que a Bíblia salvou só um desses não puros. E por que salvou 7 dos puros? Porque depois que Noé desceu dessa arca, Noé agradeceu a Deus e fez um holocausto com esses animais puros. Porque o dos puros tinha 7 casais, então ele não poderia matar. Entendeu? Aí pegou
o melhorzinho desses puros e deu sacrifício de holocausto para Deus. Matava, acho que matava o seu animal, não sei se queimava, como que era esse holocausto que fala, né? E aí eu tenho que ter mais um estudo. Sei que deu um sacrifício, o aroma de Deus. Aí Deus falou o seguinte: ó, a intenção do homem, ele falou assim, crescer e multiplicar sobre a terra e tudo mais. Mas daí em diante, Deus reduziu o tempo de vida do homem, porque falou assim, o homem é mal perante tudo mais, né? Assim, os desenhos do homem e tudo mais. Não sei se, eu agora não me lembro se foi antes ou depois já do Noé, que Deus falou assim, eu vou reduzir o tempo de vida. Aí Deus falou assim, 120 anos para o homem. O tempo de vida porque o homem é muito mal e tudo mais, não combina comigo e eu ficar tolerando o homem aí demais. Tá? E reduziu o tempo de vida para 120 anos do homem. Daí que nós passamos, porque antigamente o povo vivia, se você for ver, Matusalém, 969 anos, Noé parece que 930 anos viveu na Terra, né? Então Deus foi reduzindo o tempo de vida do homem, porque o homem, o desígnio do homem, desde a sua meninice e tal, era mal perante Deus, não era bons pensamentos, não era boas coisas de fazer caridade com os outros, só maldade, maldade, maldade. E Deus não se agrada com maldade. Então, um castigo que Deus deu foi de pouca vida aqui do homem aqui na terra. Reduziu o tempo de vida aqui na terra. Então reduziu, a Bíblia falou. E com Noé ele falou assim, ó, de agora em diante eu não vou destruir mais a terra com dilúvio. Até que a terra acabe, ela acabar, eu terá sementeira, terá ceifa e colheita, terá produzirá, na terra produzirá e terá a época da ceifa e colheita e terá as estações, a primavera, o verão, terá sol e lua e tal, até que venha a destruição da terra e que não será com água, não destruirei novamente com água a terra. E qual que vai ser o sinal? Eu porei um sinal no céu para que falou Deus falando dele, que eu me lembre para não destruir mais a terra com dilúvio. Que Deus falou assim, se arrependeu do que tinha feito. A Bíblia relata isso, que Deus se arrependeu de ter destruído o homem, apesar de ser mal pela misericórdia, por o homem ter ficado mal, muitos lá, né, fora Noé e sua família lá, muitos ter ficado mal. Aí, porque foi uma destruição, foi um sofrimento, todo mundo morrendo, afogado, né, e tal, aquela coisa ruim que teve que fazer com o ser humano, né. Então aí Deus colocou e pôs um sinal que é o arco-íris, o arco, coloquei aí o meu arco na terra para que eu me lembre. Então toda vez que o arco-íris está aparecendo no céu, Deus está colocando o arco ali para ele se lembrar que não vai destruir e que fez uma promessa com uma aliança com o povo de Noé que não vai destruir mais a terra em dilúvio, né? E aí o que acontece? Falou, só que esses filhos de Noé depois de um tempo que seu dilúvio, ele plantou uma vinha e se embriagou, que essa vinha é o que produz a uva, a vinha, né? É a planta que produz a uva, né? E Noé se embriagou com essa uva, né? Com o vinho da uva. E ficou bêbado na tenda. E um filho dele, que é o Sem, que é o Cã, desculpa, que é o Cã, que em alguma Bíblia tradução está cão, e outras está Cã, C-A-M, Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esse Cã era o mais novo. E ele viu a nudez do pai e foi contar para os irmãos lá fora. E os irmãos lá fora não quis ver a nudez de Noé e tampou com uma manta para não ver e ficou andando de costas para não ver a nudez de Noé. E Noé ficou relatado o que tinha acontecido, né? E Noé amaldiçoou esse filho que viu a nudez, que era o mais novo, que é o Cã, e abençoou os outros dois, e falou que esse filho seria servo dos outros dois, ou servo dos servos dos outros dois filhos, né? Que os outros dois é o Sem e Jafé,
né? E esse Cã seria servo desses outros filhos. Então existia uma maldição ali, e esse Cã, os Cã, que foi morar na terra de Canaã, e que produziu os filhos que das outras, os filisteus e outros povos que cultuavam outros deuses, né? E essa terra, só que essa terra que Cã foi morar foi uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã, que mais tarde Deus prometeu para Abraão, que é um descendente de Noé. Falou assim, ó, a sua descendência morará nessa terra. Falou assim, ó, Abraão, sai para uma terra que eu vou te mostrar e tal, e tal, e tal. Sua descendência vai morar lá. Tal. Aí Moisés, mais para frente, libertou o povo egípcio, ajudou a libertar através de Deus, né? Então, só que Deus já tinha feito a promessa que essa terra que morou Cã lá, que já tinha os povos jebuseus, cananeus, filisteus, né, amoreus e tal, que cultuavam outros deuses. Deus, como o povo de Israel era menor, se não houvesse a proteção de Deus, eles não tomariam essas terras de Cã, porque ele foi habitar numa terra que mana leite e mel. E Deus ajudou o povo hebreu, mais para frente, a conquistar essa terra. O povo de Israel saiu, eles ainda ficou 40, o povo de Israel saiu do Egito, né? E ficou ainda 40 anos no deserto. Era poucos dias de atravessaria lá, mas como o povo era muito desobediente e tudo mais, Deus deixou eles ainda 40 anos lá no deserto, né? Aí morreu aqueles que desobedeciam mais, a geração mais velha foi morrendo. Aí entrou dos que ficaram só Josué, Caleb e Josué, que entrou na terra dos que ficaram lá. Eu não sei se vocês já tinham morrido, né, e tal. E Moisés só foi impedido de conhecer Canaã, ele só conheceu porque Deus levou ele no Espírito, por quê? Porque ele tinha batido com a vara com muita raiva na rocha, porque o povo estava pedindo água lá para Deus, e ele foi bater com muita raiva, e a rocha representa Deus, Jesus ali, né? Como ele bateu com raiva, o sentimento dele, a repreensão de Deus falou, agora você não conhecerá mais a terra lá, você não entrará na terra, você vai conhecer lá no monte, mas de lá eu vou tirar você vai morrer lá. E ele morreu com 120 anos, e as vistas dele estavam tudo normal, corpo normal e tudo mais. Com 120 anos. Subiu lá no monte, e foi o Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas dos mandamentos para Moisés, né? A primeira tábua foi destruída por Moisés, porque o povo chegou lá, quando Moisés ficou 40 dias lá, o pessoal, o Moisés morreu, porque demorando esse tanto, deve estar morto. Porque quando a gente fica na presença de Deus, Deus nos nutre, nos supre, né? Em algumas formas. Naquele tempo, quando Deus, a gente chegava nos montes, por isso que tem muitas orações hoje que faz nos montes, né? Então, aí o povo ficava no monte e tal, Arão, e Deus falava assim, ó, eu quero, às vezes, só você que sobe, Moisés. E tal. E Moisés subia lá, deu as tábuas, e o povo tinha construído um bezerro de ouro com uns brincos e ouros. Todos, Moisés se demora, vamos fazer um Deus aqui. Fez um bezerro de ouro, estava adorando esse Deus de ouro, alguns dançando pelado ali perto do Deus de ouro. E Moisés ficou muito irritado e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, 2 tábuas, cada uma com 5 leis. Aí subiu lá de novo, né, depois de um tempo, ficou muito nervoso e voltou com Deus, escreveu de novo as tábuas, os 10 mandamentos. Aí que eles começaram a ver o poder de Deus, viu? O monte tremia, fumegava lá, o povo ficou com medo, falou assim, Moisés, agora só você que fala com Deus, nós não queremos falar mais com Deus, não queremos não, porque se os animais tocassem lá o monte, morreria, entendeu? Aí ficaram com muito medo, então aí pediu para Moisés ser o intermediário entre Deus e eles, né? E foi o que aconteceu.
Só que essa terra já era habitada, né? Então eles ficaram 40 anos depois no deserto e conheceram a terra de Canaã, foram lá. Aí Deus, pela proteção de Deus, como os israelitas nessa época eram menores do que o povo que morava lá, que eram vários povos, um deles era os filisteus, que adoravam, o maior deus deles era o Dagon, né? E, e aí eles foram lá e conquistaram essas terras, conseguiram essas terras. Aí já vem a época de Davi, né? Depois vem a época de Davi, que Deus protegeu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração que Deus queria de Deus ali nele, né? Um coração assim do homem, segundo o coração de Deus assim que o homem Deus planejava para o homem, porque era um coração que que se arrependia, era um coração que se arrependia do que fez de errado, né? E tudo mais. Então, e era um coração humilde. Davi era um homem humilde. Então Deus protegeu ali e Deus usou Davi para conquistar e através também naquela época já tinha feito a arca da aliança, que era uma arca que Deus pediu para construir, que Deus comunicava com o homem, ela ficava mais lá no, não sei se é no tabernáculo, coisas lá de Deus, uma representação de Deus e, com os homens aqui, né? E Deus mandou ela construir da forma que pediu, com varas para levantar, com, com, parece que 2 anjos querubins meio que perto da arca ali e tal, e pediu para o povo levar lá. Só que essa arca foi roubada uma vez, que Deus tirou a proteção, que o povo pecava demais, e tirou a proteção do povo de Israel e deixou eles nas mãos dos filisteus. Essa arca foi roubada pelos filisteus foi levada depois que perdeu uma guerra para os filisteus, que Deus tirou a proteção porque estava desobedecendo mais a Deus. Aí ela foi levada para os filisteus, só que aí Deus, e ela foi colocada perto lá desse Deus Dagon. O Deus Dagon apareceu com os braços, me parece que cortados, amanheceu tudo, e Deus mandou praga ali para aquele povo ali, sabe? Mandou tumores e tudo mais para aquele povo ali. Aí eles falaram, não, nós temos que devolver essa arca, senão o nosso povo aqui vai perecer. E falou, como que nós devolvemos essa arca? E teve que fazer umas coisas para Deus perdoar aqueles pecados. Fez um tipo, não sei se tumores, faz um tempo que eu li, tumores de ouro, representando, porque os povos filisteus me parece que eram governados por 5 reis, né? E cada, não sei se ratos ou tumores, representando esses 5 reis lá, para que o povo dele não ficasse com peste. E foi levada para onde da onde que ela foi tirada, assim, tal, onde que ela parar é da onde que veio. Aí eu tenho que ler de novo para te falar. Mas é isso aí, que até onde que eu te contei é isso aí, né? Aí o que eu quero falar também? O Brasil foi descoberto em 1500. Aí Jesus, eu não sei se é da morte dele ou não, Jesus morreu na época da Páscoa, né? Estava tendo na época da Páscoa. Tanto é que quando ele estava sendo crucificado perante aqueles 2 ladrões, né? Ele estava no meio e os 2 ladrões, cada um de um lado. Ele, como ele já tinha sido judiado demais, ele falou assim, já está perto do período da Páscoa, que ele foi morto, crucificado na sexta-feira. A Páscoa era no sábado, o sábado era santificado pelos judeus, não podia se fazer nada. Então, falou assim, quebra a perna deles para eles morrerem mais rápido. Quando eles foram ver, Jesus já tinha morrido. Então quebrou a perna dos 2 ladrões para eles morrerem mais rápido. E Jesus morreu primeiro porque ele já tinha sido judiado demais antes. Os 2 ladrões possivelmente não, foram apenas crucificados lá. Então ia entrar o sábado, que era a Páscoa. Então Jesus faleceu na época da Páscoa. E depois da Páscoa, conta que nós estamos no ano 2020. E a Páscoa representava o quê? A libertação do povo de Israel, do povo egípcio, da opressão do povo egípcio. Jesus morreu nessa época. Não sabe-se quantos anos depois dessa libertação. Não sei se na Bíblia tem exatidão desses anos.
né? Aí o que acontece? Na Bíblia, o Brasil foi descoberto no ano 1500 e foi descoberto na época da Páscoa. Os portugueses chegaram aqui na época da Páscoa. Tanto é que o Cabral viu um monte lá alto e ele deu o nome de Monte Pascoal, que é ali para a Bahia que foi descoberto o Brasil, né? Então, e parece que a primeira cidade talvez foi Porto Seguro, porque achou, nossa, esse porto é grande, dá para tantas caravelas, é, navios, tantas naus aqui, dá para ficar aportado aqui. Então, pode chamar o nome de Porto Seguro, né? E descoberto ali na época e viu um monte, aí esse monte mais alto, meio arredondado, chamou de Monte Pascoal, porque era época, época da Páscoa, né? E rezou uma missa ali, porque era a época da Páscoa, e com os índios ali, os índios, os índios que foram descobertos, tem um documento histórico que o escrivão Pero Vaz de Caminha mandou para o rei de Portugal da época, sobre o achamento ou descobrimento do Brasil aqui, né? Nesse relata que os índios tinham ossos furados nos beiços aqui, os beiçudos com coisa. E eles ficavam com seta ali apontada, mas eles foram conversando, abaixavam as setas e tudo mais. Aí foram se civilizando e eles andavam nus, seminus ali, e o povo rezando aquela missa falou: nossa, eles são como Adão e Eva, não tem vergonha da sua nudez, né? Eles falam assim, como crianças, Adão e Eva, que não tem vergonha da sua nudez. E rezaram, e tinha padres naquelas caravelas, e rezaram a primeira missa aqui no Brasil. E os índios não conhecem, a galinha e o galo são trazidos lá de Portugal, não são aves nativas daqui. Como que eles sabem? Porque os índios, quando eles mostravam outras coisas, aqui tem a prata, ouro, aqui tem prata. E os portugueses já ficavam assim um pouco meio interessados que tinha prata e ouro ali aqui no Brasil, né? E, 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 e aí, assim, porque os índios falavam, isso aqui tem, isso aqui tem. Os papagaios tinha, né, e tal. Mas quando eles mostraram a galinha, eles falaram, que bicho é esse? Ficou até meio assustado com a galinha lá, né? Aí eles falaram que aqui não tinha isso. Então a galinha e o galo foram trazidos. Então quer dizer que tinha galinha e galo nos navios que foram trazidos pelos portugueses aqui. E então e também falou os tipos de arbustos que tinha aqui, as árvores, falou que tinha muita árvore, que aqui era uma terra rica, e falou que os índios eram muito fortes fisicamente, porque talvez, talvez é verdade, porque eles moravam em oca, a maioria do tempo eles ficavam expostos no sol, que era diferente lá de Portugal, de outros lugares que vivem mais em casas que não fica, que os povos não ficam expostos muito ao sol, né? Então eles atribuíram a fortaleza dos índios, a força muscular que os índios tinham, que eram mais robustos, devido talvez a tomar tanto sol, né? E mandou essa carta, pediu para o Pero Vaz de Caminha, que era o escritor, mandar essa carta, e mandou, e foi relatado como eles fizeram as amizades, como que foi a, a abordagem, que dia que eles chegaram aqui no Brasil, isso está tudo lá, tal, e foi no período da Páscoa, e catequizaram os índios, e viram que os índios eram inocentes, que eles iam lá para as missas, as índias nem não sentiam vergonha da sua nudez, eles achavam que era normal, e comparou eles a Adão e falou assim, vai ser fácil catequizar esse povo, cristianizar a nossa fé, já que eles obedeciam, ficavam ali quando rezava a missa, eles ficavam ali todos obedientes e concentrando naquilo e com certa obediência a tudo que eles falavam lá, obedecia, fazia o sinal da cruz e tudo mais, e tal, fazia conforme eles falavam assim, e que não seria difícil, que eles seriam bons crentes que acreditavam em Jesus, né, em Deus e tudo mais. Então, e isso foi e como o Brasil foi descoberto na época da Páscoa, né? Então, passaram-se tempos. E agora também esse coronavírus aqui chegou ao Brasil um pouco antes da Páscoa, mas ainda estamos no período da Páscoa e esse coronavírus aqui está aqui no Brasil. Coincidência? Talvez, talvez. E Deus fala, Deus quando
fala lá quando foi mandar aquela praga para os filhos de Israel ficar dentro da casa deles, que Deus, que o anjo passaria lá, sabe? Onde tivesse aquela marca do cordeiro e tudo mais, a pessoa ficar lá dentro e para não morrer os seus primogênitos, né? E aí o que acontece? E Jesus também representava o cordeiro. O cordeiro falou seria imolado, assim, o cordeiro seria imolado, mas no caso de Jesus, assim, ele não abrirá, porque já tinha uma passagem que não abriria a boca, então por isso que Deus Jesus teve que aguentar aquelas ofensas que os guardas falavam e tudo mais calado, porque era a profecia que ele tinha que aguentar aquele jeito calado. Então ele fez aquilo para que se obedecesse a profecia, para que obedecesse o que o Pai queria, né? Para que houvesse a salvação teria que ser desse jeito, né? Então Jesus foi tipo assim, é muito obediente, porque é difícil quando a pessoa corre o risco de vida e ainda ser obediente, né? Então, ao Pai e tudo mais, porque é desse jeito que seríamos salvos, né? Uma representação da Páscoa, de todo o pecado que anterior, que Jesus seria salvo, salvaria a humanidade, representando o cordeiro que teve que ser morto antigamente por sacrifício quando aconteceu o pecado, tinha que se matar um animal, geralmente era o cordeiro que se matava para que aquele pecado do homem fosse perdoado. Então Jesus representa esse cordeiro, representa também depois a época da Páscoa, da libertação do povo de Israel, representa essas coisas todas que foram mencionadas e para a libertação e para a salvação da humanidade, né? Então, e falando assim, coincidência ou não, esse cordeiro, esse coronavírus, desculpa, os coronavírus aí que veio, está aqui, nós estamos no período da Páscoa, né? Então, não sei se tem alguma representação ou não, mas ele está aqui e talvez a gente pedindo a Deus e tudo mais, orando a Deus, que Deus, porque a gente, o homem, não é Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Então a gente orando a Deus, pedindo a Deus, com assim, que Deus pede de coração, que você fala de coração, pedindo a Deus para que nos livre dos males que, que possa afligir a humanidade. Se nós pedimos de coração e com vontade e fé, Deus, e quisermos ligação com Deus, Deus possivelmente nos livrará. Então, Deus tem todo o poder e ele é quem pode nos livrar. E também com obediência às autoridades, porque Deus deixou as autoridades aqui para que nós obedeçamos às nossas autoridades, porque elas detêm o estudo do que pode ser feito. Obedecendo às autoridades e pedindo com fé a Deus, né, Deus se agrada mais e nos faz essa graça, esse favor. Então, eu contei essa história, um resumo de algumas coisas da Bíblia, para que vocês fiquem mais elucidados, conscientes de muitas coisas. E é isso aí, gente. Queria deixar essa história com vocês, né, para trazer algum conhecimento, alguma cultura, alguma elucidação para vocês. Então, um abraço a todos, um beijo também para vocês e fiquem com Deus. E que Deus nos proteja de todas as coisas, né? Um abraço a todos. Tchau e beijo. Fiquem com Deus. Até mais.